Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe em mais um encontro, onde nós vamos tratar de questões muito graves no que diz respeito à nossa evolução moral. Gostaria que todos se preparassem nesse momento para entrar em comunhão com o alto, procurando da melhor maneira sintonizar-se com os benfeitores espirituais que nos cercam, que nos auxiliam nas experiências terrestres. Lembrando que todo evento dessa natureza envolve equipes espirituais, mentores amigos nossos, que se interessam para que nestas vibrações alcancemos um pouco mais de conhecimento e logo de consciência. Despertemos essa consciência a fim de administrarmos melhor as nossas vidas, errando menos, acertando mais. Nesse instante, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, dispostos a vibrar não tão somente por nós, mas por toda a Terra que carece de auxílio vibratório, de vibrações positivas. Vamos nos preparar para mergulhar nesse mundo interior e fazer as nossas elaborações, as nossas pesquisas, os nossos encontros com realidades que muitas vezes estão escondidas, ou às vezes nós queremos negá-las. O trabalho consiste na obra Garimpo de Amor, de Joana de Ângeles, que demonstra nesta obra o poder desse sentimento, do que ele é capaz de fazer em nossas vidas. Então, vamos nesse momento elevar o nosso pensamento ao Criador, para que a paz se dê nesse nosso encontro. Senhor, aqui estamos nos reunindo, dando continuidade a esse projeto pessoal, que é de buscar a felicidade, a paz que tanto precisamos. Não queremos, Senhor, aqui voltar o pensamento a Ti de forma egoísta, pensando somente naquilo que nos interessa, somente naquilo que nos felicita. Queremos, nesta prece também, Senhor, rogar por toda a humanidade, principalmente para aqueles que mais sofrem. E assim, criar este vínculo contigo, Senhor. Vem nesta hora, nos envolva em paz, nos envia a presença de Jesus, o nosso Mestre, que nos educa. A cada instante na Terra, a cada experiência, Ele é o grande professor. Rogando também ao Senhor Jesus que nos conceda esses espíritos amigos que pululam em torno da Terra. Amigos devotados do bem, que estão divulgando a paz, espalhando o bem, promovendo a caridade e concitando a nós, criaturas humanas, para fazer o mesmo. Envolva-nos neste ambiente que estamos agora, porque não é onde estamos, mas sim como estamos. E queremos estar neste momento de alma aberta, de pensamentos dispostos a produzir raciocínios acerca da Tua mensagem, que mais uma vez vamos analisar. Proteja-nos, guia-nos hoje e sempre, que assim seja. Eu gostaria de trocar com vocês uma rápida experiência que eu acho que favorece a todos nós. Falar desse tema, amor e inimigos, nos leva muitas vezes
a sermos atacados de alguma forma para não lograr o intento. Antes de fazer a live, algumas horas atrás, começamos a perceber interferências obsessivas bastante negativas, nos levando a um certo mal-estar, no interesse tão somente de prejudicar esse trabalho, que me favorece no momento em que eu trabalho para a divulgação de uma mensagem que liberta e que favorece quem escuta, quem busca lenitivo, orientação, esclarecimento. Mas o que eu queria ressaltar é que se há espíritos maus, inimigos nossos, que tentam atrapalhar a nossa fala, há espíritos maus também que tentam tapar os nossos ouvidos. É natural que esses inimigos do progresso atuem em nossas vidas, tentando nos impedir também de ouvir aquilo que pode nos favorecer, nos trazer mais paz e equilíbrio. Então eu convido a vocês a vigiarem, a aumentarem sempre a vigilância, porque essas mentes enfermiças, elas estão por aí afora, tentando impedir essas relações que criamos para compartilhar a mensagem do Cristo, a mensagem que liberta as consciências, a mensagem que conforta, que consola, que dá norte. A intenção desses inimigos da humanidade e de nós também é de nos deixar perdidos, presos em sentimentos, em sensações das mais negativas, para que a gente perca o endereço do bem. E nesse emaranhado de vibrações perturbadoras, venhamos a abandonar a nossa proposta pessoal de autoiluminação. Eles criam várias barreiras, sejam diretas ou indiretas. Diretas tentando nos atingir de alguma forma, para que não tenhamos condições de ouvir ou falar. E indireta quando muitas vezes utilizam de acontecimentos externos, de movimentações de outras pessoas para estabelecer bloqueios, obstáculos, problemas e assim nos tirar do foco. Então, vigiemos no nosso propósito espiritual. Se há um mundo de espíritos amigos interessados em nos conduzir para a paz, há um bando de espíritos inimigos querendo nos deter neste encontro que nos fornecerá o distanciamento da sombra. Os maus espíritos atuam na sombra que carregamos e eles farão de tudo para que a sombra demore aí. Assim, eles vão trabalhando. Então, fiquemos vigilantes. Vamos participar de uma reunião de cunho espiritual, de cunho cristão? Nos atentemos. Vamos fazer uma prece? Vamos fazer um evangelho? Todo o movimento que fizermos, no sentido de evoluir espiritualmente, fiquemos atentos. Há sempre aqueles que não querem nos levar a esse despertamento feliz. Tá bom? Não estamos fora do tema, porque estamos falando de inimigos, só que desencarnados. Porém, é importante fazer uma pergunta, cada um fazer essa pergunta para si. Eu tenho inimigos ou eu sou inimigo de alguém? Para a vertente daqueles que dizem eu tenho inimigos, são pessoas que se consideram minhas inimigas. Isso é uma questão que o Espiritismo vai nos ajudando a saber lidar. Pessoas que estranhamente aparecem em nossas vidas e por antipatias e acontecimentos infelizes
elas se tornam inimigas nossas. Desde já, o Espiritismo deixa bem claro que, neste caso, o problema é deles. Que fique isso muito bem claro. Quem se nos torna inimigo, ele está com um problema para resolver consigo mesmo. Ele se nutre de sentimentos negativos acerca da nossa pessoa e trama de variadas maneiras nos prejudicar. Se não faz isso diretamente, movimentando-se em ações, guarda em si desejos, sentimentos, pensamentos perturbadores acerca de nós, o que não significa que ele não está produzindo o mal aí. Então vamos começar primeiro falando desses inimigos, dessas pessoas que aparecem em nossas vidas e se classificam e se colocam aí. Bem, o Espiritismo já vai deixando claro também, pela reencarnação, de que provavelmente alguma coisa aconteceu no passado que desconhecemos. Essas pessoas nem sempre gratuitamente passam a nos odiar, a querer o nosso mal, a tramar contra a nossa felicidade. Existe, na maioria das vezes, um porquê muito grave. Por isso que não devemos nos colocar como vítimas. Exatamente por conta disso. Nós não sabemos o que ocorreu lá atrás. E mesmo se soubéssemos, a postura de vítima nunca é uma postura saudável e nem correta, porque não há vítimas. Nós temos aquilo que plantamos, ou aquilo que nós buscamos. Então, é importante que entendamos que, diante do inimigo, eu não sou vítima. Eu preciso entender que quando alguém se coloca nesse lugar como inimigo nosso, ele já está demonstrando carregar algum conflito, algum problema, algum tormento interior. Porque no momento em que o indivíduo se coloca em um lugar negativo, que trará resultados também negativos para si, é porque esse indivíduo não está bem consigo mesmo, não está equilibrado e elege esse comportamento danoso. Então nós já vamos entendendo que essa pessoa não vai bem. Se ela não vai bem, ao invés de atacá-la ou ao invés de excluí-la do seu pensamento, é hora de ter compaixão, de ter misericórdia e compreensão de que ela já sinaliza, ao assumir esse lugar de inimigo, que ela não está bem. Se ela não está bem, o que eu posso fazer por esta pessoa? Eu posso, talvez, não poder conviver com ela, mas eu posso, de onde eu estiver, começar a ajudá-la. Vibrando por ela, orando por ela. Porque nós desconhecemos os laços que nos vinculam desde priscas eras. E por mais que nós não tenhamos encontrado esta pessoa em outra existência e causado algum drama que a levasse a assumir este lugar, independente disso, esta pessoa está mirando em mim todos os sentimentos negativos que advêm dela. Eu preciso enxergá-la como minha irmã. Esse ser é meu irmão. E é dever nosso, de cristão, orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, por aqueles que nos odeiam. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Independente da raiz, da origem do drama, ou da presença ou da ausência de um drama um dia. O importante é ter esse dever de vibrar por essas pessoas. Às vezes, não necessariamente tivemos algo com ela, mas a maneira de nos comportar fez com que ela associasse a outras questões de dramas íntimos e vai nos colocando naquele lugar, já que nós de alguma forma a incomodamos. Mas não cabe aqui procurarmos entender a gênese do problema. Basta, de forma mais simplificada, entender que a pessoa não está bem.
quem começa a ser inimigo de alguém está sendo inimiga de si mesma. Então, cabe a cada um de nós vibrar por esta pessoa. Mas a oração para os inimigos não pode ser aquela oração que a gente pede a Deus por ele. Porque há muitas pessoas que fazem isso fugindo de um enfrentamento, fugindo do desenvolvimento do amor diretamente para o outro. Quantas pessoas não pedem, Senhor, Deus abençoe fulano de tal, Jesus guie fulano de tal, mas a alma está presa. Ela em si mesma não está produzindo energias para o outro, energias saudáveis. Então ela faz a ponte. Senhor Deus, tomai conta daquela pessoa que me fere. Não, tiremos Deus nesta hora. E vibremos por essa pessoa. Doemos o que há de melhor em nós, desejando o melhor para ela. É bem diferente. Porque a gente exercita este amor que deve se agigantar. Imaginar alguém que muitas vezes nos causou dores, produziu lágrimas e tormentos diversos, decepções, aflições. Então, podermos transmutar toda essa memória negativa que o outro nos deixou para um sentimento que vai sendo construído aos poucos. É uma forma também de se esvaziar desses conteúdos. É desejando o bem para aquela pessoa. E nesse processo ocorre naturalmente um fenômeno muito comum. Se a gente guarda mágoas, ressentimentos, marcas do que esta pessoa nos causou, é natural que neste momento em que vamos fazer uma prece nossa para o outro, tentando extrair de nós o melhor, é natural que a sombra reaja. E aí começamos a sentir um certo mal-estar. É o orgulho gritando, dizendo, não seja tolo, não seja tola. Como é que a pessoa fez tudo isso com você e agora você está aqui pedindo luz e paz para ela? Começa a surgir um mal-estar que às vezes se torna físico. Mas eis aí o grande trabalho de quem quer realmente autodescobrir-se para auto-iluminar-se. É um fenômeno natural. Surgem as reações primitivas em relação àquele que nos fere. E é neste momento da oração que devemos manter o pedido. Mas, Arilson, isso não parece algo da ordem da hipocrisia, da falsidade? Depende. Se você está fazendo aquilo só para mostrar a alguém ou achar que está enganando a Deus, sim. Mas se há um desejo interior de querer superar essas mazelas, essas marcas deixadas pelo inimigo, por amor a si, bem, este é o trabalho. Não tem como se desvencilhar do mal assim de forma rápida. Ele vai surgir na maioria das vezes, já que predominava por muito tempo, nesses momentos em que estamos ensaiando movimentos felizes. É aí que ele surge. E aí há pessoas que dizem, eu fiz uma prece, mas eu senti uma angústia, uma raiva, algo me travando para pedir, persevere. É a tua sombra que quer estabelecer a ditadura em você. É este o trabalho, é este lobo que surge nessas horas, tentando abafar o cordeiro que deve nascer, o ser bom, o ser manso, compreensivo. Então oremos por essa pessoa, desejando a ela, imaginando-a feliz, satisfeita, por mais que haja uma natureza pedindo o contrário. Este é o nosso trabalho, que se for continuado, vai desaparecendo. Como é que nós mandamos a escuridão bater em retirada? A princípio acendendo um fósforo, depois uma vela, depois uma lamparina e daqui a pouco um farol. É assim que a alma se liberta da sombra que carrega, iluminando-se através de atitudes saudáveis, que a princípio não parecem ser habituais, mas são ensaios felizes
para fazer com que esta sombra perca força, porque à medida que eu alimento o bem, ele faz cidadania dentro de nós. E o mal perde espaço, fenece e desaparece. Então isso significa que o inimigo é alguém que, sem perceber, nos fornece uma grande oportunidade de nos exercitar no amor. No momento em que eu não estou fazendo algo de bom para quem me beneficia. Porque Jesus vai dizer, né? Amar os que vos amam. Isso até o povo de má vida faz. Como a dizer, vocês não estão fazendo nada demais. Agora, amar ou vibrar no bem para quem te maltrata, para quem te persegue, isso aí é outra coisa. Isso aí é a alma trabalhando para sair das faixas vibratórias densas que muitas vezes sintoniza-se com o inimigo. Não quer ser atacado pelo inimigo. Não quer receber os petardos vibratórios do inimigo, mas continua na mesma faixa, vibrando os mesmos sentimentos negativos. Mas quando se trabalha para produzir algo para este que quer nos ferir, é o momento em que nós estamos ensaiando para alcançar níveis vibratórios melhores. E tudo que vem desse inimigo não nos alcança. E cada vez que esse exercício vai se dando, mais vamos tendo compaixão desta pessoa. E além do mais, nós poderemos estar dando a ele o que um dia nós negamos. Esse inimigo que nos persegue, que nos maltrata, que nos calunia, ele pode estar simplesmente cobrando tudo aquilo que nós deixamos de fazer. E nesta hora que assumimos essa postura de ajudá-lo de alguma forma, eis que estamos começando a resgatar pelo amor. Emmanuel, sabiamente, no livro Pronto Socorro, vai dizer que o inimigo é um fiscal precioso. Então vejam só, se eu tenho um inimigo, qual é a função do inimigo na maioria das vezes? Perscrutar a nossa vida, analisar a nossa vida e sair pescando aquilo que nós temos de pior para divulgar, para criticar. E mesmo que não encontre, eles acabam produzindo vários pensamentos negativos acerca de nós e tenta divulgar ou tenta nos fazer diretamente alguma coisa. Então o que é que Emmanuel quis dizer quando ele diz que os inimigos são os nossos fiscais preciosos? Porque nessa sondagem do inimigo, ele não deixa de pescar verdades. Nem tudo que o nosso inimigo enxerga é falso. Então, ele é um fiscal precioso que nós precisamos ficar atentos ao que ele vem dizendo, ao que ele vem falando, ao que ele vem fazendo. E aí a gente começa a perceber que ele nos traz informações que, analisadas, nos leva a constatar que em alguns pontos eles estão certos. E ao invés de se irritar pelo viés do orgulho, quem quer o autodescobrimento se apropria disso que ele disse que é verdade para trabalhar-se. É como se o inimigo nos fizesse um check-up, um raio-x ou uma ultrassonografia sobre o nosso comportamento moral, que muitas vezes o seu comentário é desavisado, é equivocado, mas muitas vezes, nesta sondagem, ele percebe coisas ou que nós não enxergamos ou que tentamos disfarçar. Sem perceber, ele está nos ofertando um mapa moral que pode nos guiar aí na autotransformação, na autoiluminação. Sem saber, ele está nos dizendo aquela imperfeição, aquele defeito, aquela viciação que nos maltrata. Ele está enfatizando. E se nós estivermos realmente interessados em crescer moralmente, nós vamos pegar este conteúdo, essa informação dele, que é verdadeira, e trabalhar. Então, ao invés de ficar gladiando, criando um duelo contra o inimigo, eu aproveito essas informações, vibrando por ele,
e analisa o que ele tem a dizer, porque muitas vezes o inimigo vai dizer coisas que aparentemente parecem ser inexatas. Mas se esse inimigo foi alguém que ferimos no passado, ele pode muitas vezes falar coisas aparentemente equivocadas, mas por nos ter conhecido no passado, ele pode estar falando alguma coisa do seu inconsciente, algo gravado lá sobre nós. Por isso que não custa nada examinar o discurso do inimigo. Não custa nada. Porque nós não podemos só crescer pelas informações saudáveis. Muitas vezes, a crítica ácida do inimigo nos é remédio, nos chacoalha, nos sacode. Porque quem tenta encobrir o que o inimigo descobre? O orgulho. A predominância do egoísmo nos leva a atacar o inimigo porque ele está desvelando, ele está revelando coisas das quais nós não queremos revelar ou fazer que sejam percebidas. Há um jogo aí egóico, há um jogo aí do orgulho, e é por isso que estabelecemos uma guerra. Ele se coloca como inimigo e a gente daqui a pouco está também se colocando. Porque a gente precisa detê-lo quando poderíamos conquistá-lo. Não importa o tempo que dure. O que não pode faltar é a nossa ação contínua no bem, em relação aos inimigos. Essas pessoas que estão marcadas, magoadas por dentro, carregando memórias que desconhecem, mas quando nos vê, elas se apresentam reavivando sentimentos estranhos e assim nos atacam. Então este é a orientação, a diretriz que o Espiritismo nos dá para podermos alcançar esta alma com o tempo. Porque à medida que vamos tendo um comportamento saudável, nós vamos conseguindo melhorar o nosso padrão moral, vamos nos elevando moralmente, e isso vai fazendo com que esse inimigo enxergue no tempo certo, no período certo, que nós não somos mais aquele de antanho, que nós mudamos. E pelo exemplo, ele é tocado. Pela verdade de amor que está dentro de nós, pelo amor que se agigantou, cresceu, ele é tocado e percebe uma verdade em nós. E por isso, cede o ataque, enfraquece os seus sentimentos negativos e se dispõe, e muitas vezes se abre, para uma reconciliação. Este é um dos grandes compromissos nossos na Terra. Um dos grandes movimentos que o amor quer fazer nas nossas vidas. Reconciliai com o adversário, enquanto estás no mesmo caminho. Esta é a tarefa aqui na Terra, para que essa inimizade não perdure e esta pessoa venha a ser o algoz do futuro, criando problemas quando nós não nos abrimos para promover o melhor em relação a estas pessoas. Por isso que se nós temos inimigos, precisamos orar por eles e também, por que não, na prece, pedir perdão. Telepaticamente, lançar uma mensagem: me perdoe. Desconheço no momento o que eu lhe fiz. Me perdoe. Agora, se você tiver a oportunidade de olhar para alguém que você causou uma inimizade por imprudência sua, melhor ainda. Olhar para a pessoa, independente da reação que ela vai ter, porque aí é um problema dela. Falar: me perdoe. Me desculpe. Foi a minha inferioridade, minha insensatez. Talvez nós não tenhamos condição de estabelecer uma relação como antes. Mas eu quero lhe pedir perdão. Eu quero lhe pedir desculpas por isso que eu fiz. Porque esse movimento não vai puramente nos liberar do mal que fizemos, e assim vice-versa.
perdoar alguém, o ganho é nosso. Agora, a pessoa que foi perdoada, ela não liquida o problema porque nós a perdoamos. Ela vai ter que resgatar o mal feito na lei. Porém, nós teremos que ser os primeiros a tomar a decisão de perdoar. Mas não dá para aproximar dessa pessoa. E quem disse que eu preciso? O perdão está dentro. Perdoe esta pessoa e faça algo por ela de alguma forma. Ajude-a, se é que perdoou. Entenda que, como não há vítimas, provavelmente muitos desses acontecimentos gerados por esse inimigo é só o retorno daquilo que surgiu em nós algum dia. Aquilo que me ensinou-me um espírito amigo. Aquilo que me chega só está voltando para o ponto de origem. Então, classifiquemos isso e estabeleçamos esse manejo com esses desafetos, para que as suas vibrações percam força e não nos alcancem, e para que o nosso sentimento do amor se agigante e chegue um dia a alcançá-las, porque nesse processo de duelo, há entidades também inimigas de ambos, que se apropriam ou entram na mesma frequência deletéria produzida pelos envolvidos, para fazer com que isso crie uma guerra interminável. Então, quando um opta em amar, quando um opta em desenvolver o sentimento da compaixão, da misericórdia, e abre o pensamento para orar, quebra a alienação vibratória, quebra o circuito negativo e quebra também essa vinculação que maltrata os dois lados. Porque nós estamos sempre receptivos quando nos sintonizamos com alguém. Tudo que vem de lá vai nos alcançar, seja lá o que for. Por isso, por uma questão de alto amor, tome uma posição diferente. Agora, caminhando por outro lado, se você entrou nesse lugar de inimigo, bem, já sabe o que deve fazer, não é? Comece o trabalho de sair imediatamente daí. Porque esse lugar de algoz, esse lugar de alguém que nutre raiva, ressentimento e mágoa e ataca o outro de alguma forma, seja mental, verbal ou comportamental, está numa situação complicada. Se você entrou neste lugar, você não entrou sozinho. Você entrou com uma leva de espíritos inferiores que coadunam contigo vibratoriamente, que estão sintonizados com você, alimentando o teu ódio, a tua raiva, o dizer eu não perdoo, jamais vou perdoar, como se isso fosse um prêmio, um troféu. Quando nada mais é do que um espírito teimoso preso na inferioridade que ele caracteriza. Então, se quer autodescobrir-se, precisa aderir ao primeiro movimento do amor, que é a si. Quem se ama não entra neste lugar de inimigo, porque já está contrariando a proposta, não é? Porque a pessoa que se ama jamais vai nutrir-se de raiva, de ódio, de mágoa, de ressentimento para outrem. Pode até acontecer, já que somos seres humanos, mas o indivíduo não pode se comprazer nisso ou estacionar-se nisso. Por isso que não justifica muitas pessoas dizendo eu queria tanto ter paz. A questão é saber se a pessoa está fazendo por onde para ter a paz que quer. Quando a gente entende que a paz, ela é uma conquista interior. Não é uma conquista que vem de fora. Então, se eu quero paz, eu preciso iluminar-me. E no lugar de inimigo, eu estou sabotando toda a proposta. Então, se eu tenho esse lugar, se eu criei uma inimizade com alguém, não perca tempo. Saia desta faixa. E, sobretudo, tenha coragem. Por que você está dizendo coragem, Arilson? Porque para sermos um pouco
ou melhor dizendo, para ensaiar uns movimentos de humildade, precisamos ter coragem. Vejam só, a humildade é um sentimento tão difícil ainda de se ter na criatura humana por conta da predominância do orgulho, que precisamos ter coragem para ser. Então tenha coragem de ser humilde, independente de quem está com a razão, porque se você está com o mal, você não tem razão. Agora, se você estiver com o bem, não importa a cisânia que aconteceu, aí não interessa quem está certo e quem está errado, você já está certo em ter optado bem. Então, opte pelo bem e diga, tome coragem, me desculpe. Não estou aqui querendo dizer quem está em cima, quem está embaixo, quem está certo. Eu estou me liberando dessas correntes pesadas de ressentimento, de mágoa, de chateação, que aos poucos vai me adoecendo, ou me adoece sem eu nem saber que são esses conteúdos que eu albergo. Então, tomemos essa atitude e saiamos imediatamente desse lugar. Se temos aversões, antipatias, o que é muito natural, a questão é, precisamos trabalhar em cima delas. Provavelmente aqui na nossa discussão, vocês devem ter lembrado de pessoas. Pois é, o que vocês podem fazer por essas pessoas? Lembrando que cada ação positiva em relação a elas, tenha certeza que esta ação terá a primeira reação em você. Se você se ama, abandone esse lugar de inimigo de. Se você se ama, ajude o seu irmão que está nesta posição, porque o bem que você produz também lhe faz bem. E também o fará bem, o fará feliz, aos poucos. Porque pela lei da reencarnação, não sejamos tolos, não é? Pela lei da reencarnação, se a gente não resolver essas quizilas agora, vamos dizer assim, a reencarnação nos envolverá, junto com eles, num seio familiar. E aí? Conviver com o inimigo. Porque estamos tendo a oportunidade exatamente agora de modificar este painel, esta paisagem. A oportunidade se faz agora. Depois, caso não venha a movimentar-se nesse processo, a lei de amor acionará a lei da reencarnação e unirá todos aqueles que se odeiam para que possam, em lutas ferrenhas, intralar até resolverem suas querelas e alcançarem o amor uns aos outros. Deus não quer a queda do pecador. Ele quer a sua restauração. E Ele tem 1000 recursos para nos trazer para bem perto esse que nós queremos bem distância. Então fica essa reflexão para que a gente entenda que podemos desarmar muitas tramas do mal que estão ao nosso redor, vigiando o que a gente pensa e o que a gente fala, evitando criar, produzir inimizades. Quando a gente vigia, a gente começa a perceber o que fere, o que maltrata o outro. Quando nós começamos a nos vigiar, nós entendemos qual é a maneira de se comportar que pode produzir inimigos, que podem criar situações de conflito. Então, como dirigir a nossa vida? Como estabelecer um comportamento para evitar a construção de inimizades, de antipatias? É só
abrirmos constantemente o Evangelho do Senhor. Ler repetidas vezes. Porque nós não estamos ainda naquele nível de dizer, mas eu já sei o Evangelho, porque eu já li ele várias vezes. E a gente sabe que não é na ordem dos números, não é? Não é na ordem da quantidade, mas é na ordem da introspecção, da reflexão e da internalização do conteúdo. Tudo bem, você já leu o Evangelho variadas vezes, certo? Agora é saber, internalizou? Não. Então tem muita coisa a fazer. Então vamos voltar ao Evangelho. Refletir, pensar qual é realmente a postura que me livra de criar inimigos nessa existência, ou que me livra desses ataques dos inimigos que estão aí, e que me ajude a ajudá-los de alguma forma a reparar também o que eu fiz, já que eu não lembro. O importante em todos os momentos é fazer o bem. Então vamos nos aproximar do Evangelho. E todas as vezes que tivermos o comportamento que vier à vontade de fazer as pazes, de perdoar, de nos liberar desses conteúdos, todas as vezes que buscarmos isso e vier algum sentimento negativo, ficamos atentos que é a sombra que não aceita perder o comando. Ore. E por amor a você, e por amor ao próximo, faça o que é certo. Muitas pessoas vão catalogar-lhe de tolo. Como é que você se rebaixa? Olha a ideia, não é? A humildade ainda é lida por muitos como um rebaixamento, quando ela é considerada a virtude dos santos. Não se vê espíritos superiores, realmente superiores, sem ela como a comandante do comportamento deles. Porque ela sim é a virtude dos espíritos superiores. Porque entende que diante da grandeza de Deus nada é. E que há sempre esse ser supremo. E nós, seres pequenos, em busca dele, paulatinamente, passo a passo, até alcançar a pureza. O que não significa ser igual a ele. Então, as pessoas consideram isso como você é tolo. Depois de tudo que a pessoa fez, é claro, é bom lembrar que há pessoas que, por níveis de inimizade que contraíram, nem sempre elas podem conviver com essas pessoas. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é uma questão de fluido. Ainda essa relação não se alinhou afetivamente. Há um burburinho, há um desacordo ali ainda. Mesmo que tenham conversado, estabelecido o perdão, mas há ainda ali um tumulto vibratório de sentimentos, de emoções, e que nem sempre perdoar significa voltar a estar com o inimigo. Talvez nesse momento não nos é possível estabelecer isso. Então nem sempre perdoar é voltar a uma amizade, a um relacionamento que no momento está meio que tumultuado, meio que agitado. Não vai conseguir criar aquela mesma linha de relação. Mas o importante é fazer um movimento interno. No tempo certo, no período certo, nós estaremos mais alinhados. E o outro também, para que possa haver uma amizade, um recomeço de relação mais favorável. Então, muito cuidado com a indiferença que é produzida pelo orgulho. Então, a gente precisa entender aquilo que está no Evangelho sobre a questão do perdão. Eu não posso perdoar alguém sem retirar de mim os sentimentos negativos que surgem quando penso nesta pessoa. O verdadeiro perdão é quando eu lembro do ocorrido e aquilo não se movimenta dentro de mim de forma negativa. Liberei. Então, também não tracemos aquele comportamento hipócrita de dizer eu perdoei,
Nem sei, nem noto essa pessoa, nem sei se ela existe, onde ela está. Isso é a indiferença. E é isto que é o contrário do amor, a indiferença, não é o ódio. É a ausência do amor, a indiferença, que é grave. Mas trabalhando o sentimento do amor, no sentido de, aos poucos, ir se desvencilhando dessas marcas que o outro lançou e a gente, por inferioridade, albergou, pegou. Então o outro me feriu. Não. O outro lançou uma fala, um comportamento para lhe ferir. A opção de ser ferido foi tua, é nossa. Por isso, pela nossa inferioridade, nós ainda estamos albergando o que de negativo o outro nos lança. Eu estou muito magoada, aquela pessoa me magoou. Não, a intenção dela poderia ser até essa. E fez um movimento para magoar. Agora você se magoou. Um discípulo de Francisco de Assis procurou um dia o pobrezinho de Assis angustiado e disse: Pai Francisco, estamos divulgando o Evangelho nas casas, nas praças, nas ruelas, mas de hora em hora estamos ouvindo impropérios, pedradas, xingamentos, às vezes empurrões, maus tratos. Está muito difícil pregar o Evangelho de Jesus. O que fazer? Francisco lhe disse: é simples, não se ofenda. Pai Francisco, não se ofenda. Era a proposta de Francisco da inofendibilidade. Para alcançarmos esse patamar, precisamos tombar o orgulho. Filho predileto do egoísmo. E assim a gente percebe quão longe estamos ainda de ser inofendíveis. Mas esta é a meta. Então lembrar que se você está magoado, se você foi ferido, opção tua. Porque Francisco disse, é uma questão de posição moral. Quer um exemplo? Jesus de Nazaré. Por acaso Jesus saiu daqui magoado com os seus inimigos? Por acaso ele saiu ferido, ressentido? O problema era de quem o feriu. Dele brotava tão somente compaixão. E orava a Deus: Senhor, tem compaixão, eles não sabem o que estão fazendo. Como a dizer: Senhor, são crianças espirituais, tem de compaixão. É claro que Jesus sabia que Deus teria compaixão, mas ele se coloca como ponte para dizer: eu lhe peço, tem compaixão deles. Então, dentro desse saber que o Espiritismo nos oferta, vamos quebrando essas correntes, nos libertando. Muita paz a todos. Sigam-nos nos nossos canais, se inscreva no nosso canal, no canal do Francisco de Assis, e acompanhe as nossas publicações e divulgue e compartilhe a mensagem espírita. Boa noite, muita paz.